Toda vez que eu passo pela academia, eu vejo uma pessoa fazendo supino, caraca, me dói o coração, velho. Porque quando a gente olha para esse exercício, a gente vai ver alguns pontos que são muito positivos nele, mas alguns pontos que são muito negativos. Brother, esse é um exercício, tipo, dos mais antigos. Assim, eu extrapolo a dizer que foi o segundo exercício. O primeiro foi agachamento, depois veio o supino. Então ele sempre foi uma referência para trabalho de peitoral. E quando a gente vai para a ciência, desde os estudos mais antigos, a gente sempre vê o supino lá. Durante muito tempo, ele foi o exercício principal para peito. Porque, é o mais antigo, 2, todo mundo sempre fez, 3, sempre foi o mais estudado. Conforme as coisas foram evoluindo, hoje a ciência, ela já se desenvolveu muito e abriu os nossos olhos para algumas coisas que são importantes. Então, quando a gente olha para o supino, a gente vê um trabalho muscular muito interessante. Mesmo porque a gente consegue manipular cargas altas nesse exercício. E tudo isso favorece o desenvolvimento dessa musculatura. Uma outra coisa que é muito legal e esse exercício entrega para você é o trabalho de peitoral, de ombro e de tríceps. Todos esses músculos em um só exercício. Então, principalmente para uma pessoa que tem pouco tempo para treinar, a ideia de otimizar o treino, otimizar o trabalho de vários músculos com apenas um exercício é muito legal. E para você que é meio preguiçoso, também é legal, porque você faz deitado. Descansar, né? Mas assim, a gente tá falando de um bom exercício para peitoral. Porém, quando a gente olha de forma mais aprofundada, a gente começa a encontrar alguns pontos aí que, caraca, são interessantes. Então vamos no primeiro. O supino, se você levar em consideração que o peitoral, dentre as suas funções musculares, ele tem a função de adução de ombro. No supino, ele faz isso. Se você analisar, esse movimento, ele é muito similar a esse movimento. Se você olhar aqui no braço somente. Ambos são adução e abdução de ombro. Então, o supino, ele faz um movimento de adução aqui de braço, de ombro. Mas o músculo, para ele ter o seu maior desenvolvimento, ele precisa encurtar muito e alongar muito. Por isso que a gente fala tanto aqui da amplitude de movimento. Então a ciência também bate muito nisso. E o supino, o fato de você estar segurando uma barra, faz com que você não consiga encurtar o máximo que você pode. Então na hora que você estende aqui o braço, você chega num ponto, sim, você criou aqui uma adução, mas você não conseguiu encurtar completamente essa musculatura. Então nesse momento você já começa a perder trabalho muscular. Galera que ama supino aí, os religiosos, né, do supino vão começar a me odiar agora. Eu odeio você. Porque eu tô falando nesse momento que a critério de encurtamento muscular, o supino é limitado. Então a gente tá falando de amplitude de movimento em cima, encurtamento limitado em cima. Quando você desce, muitas pessoas acabam também perdendo trabalho no sentido de alongamento, porque a barra bate aqui no peitoral. E aí não consegue fazer o máximo de alongamento da fibra. Vamos imaginar que aqui tá o extremo de alongamento da musculatura e aqui tá o extremo de encurtamento da musculatura. O supino ele fica aqui no meio. Ele não chega nem no encurtamento máximo, nem no alongamento máximo. Nesse momento, ele se torna limitado. Você não é tão bom assim. A questão é que se compensa essa limitação do movimento em si com carga. Respondendo o que você pode ter pensado aí. Pô, Lala, mas eu sinto bem o peitoral. Claro, você coloca carga. Se você tem um movimento mais limitado, você tem mais espaço para colocar carga. Mas você não está sentindo o trabalho da melhor maneira que poderia. Esse é o primeiro ponto do supino. Um outro ponto do supino é o seguinte, você faz com barra. Então o fato de você utilizar uma barra, você perde um pouco de instabilidade. E sempre que você tem instabilidade, o trabalho muscular é maior, porque o músculo tem que estabilizar esse negócio todo. O fato de estar com uma barra, ao invés de estar com 2 halteres, você perde um pouco de trabalho muscular. Da mesma forma que se você fizer uma rosca direta com barra ou uma rosca simultânea, vai ter essa diferença ali também. Mas de verdade isso ainda não é a grande questão. Eu tô só aqui elencando todos os pontos que são favoráveis e desfavoráveis. Tá tranquilo, tá favorável. E aí agora eu vou começar a entrar exatamente na questão que dói meu coração quando eu vejo as pessoas fazendo. A gente vai falar de técnica de movimento. Muito se fala, e eu já falei bastante, que o exercício supino ele é lesivo ao ombro. Mas a questão não é dele ser lesivo. A execução ruim dele o torna lesivo. Consegue distinguir? Se eu falar pra você que pra você fazer supino, você precisa contrair a sua dorsal, isso te soa estranho? Ou seja, seu supino não é correto. Se eu falar pra você que pra você fazer um bom supino, você precisa ter contração de glúteo, isso te soa estranho? O seu supino não é o correto.
Eu tô te trazendo algumas características do supino de um powerlift. É aquele cara que o campeonato dele é fazer o supino mais pesado possível. Tem agachamento em terra também, mas vamos se atentar ao supino. Então a técnica desse cara, ela é muito trabalhada. E um bom supino tem trabalho, uma contração para gerar estabilidade de dorsal e de glúteo. Eu vou falar para você que quando eu fui aprender a fazer supino, e por que eu tô fazendo isso? Porque eu já fazia supino há mais de 10 anos. E eu fui aprender a fazer supino com a Marília Coutinho, que é uma PhD em levantamento de peso. E quando ela me ensinou a fazer o supino com um cano PVC, e eu fiquei com a minha dorsal extremamente dolorida, que ela estava me ensinando a base do movimento. Todas as coisas que eu trouxe até agora, você vai encontrar pontos positivos e pontos negativos em todos os exercícios da academia. Então, até aqui, tá tudo bem, velho. Mas daqui pra frente, a gente entra no ponto que pode te custar a saúde articular do seu ombro. A gente tá falando de uma técnica de movimento que vai levar esse exercício a te machucar, e a gente tá falando de uma outra coisa agora que eu vejo acontecendo com frequência, que é a tal da pegada suicida, pegada falsa. Gente, pelo amor de Deus, não faça esse negócio. Atletas já morreram por conta disso. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Imagina que essa aqui é a barra do supino. Imagina que eu estou deitado. E aí eu pego a barra. O que vai acontecer com o meu punho? Quando isso acontece, o que tá rolando aqui? Caraca, tá exigindo demais desse punho. Concorda comigo que a barra, ela tá me puxando nesse sentido aqui, ó. E aí a gente vai entender isso aqui como coluna óssea. A coluna, ela não está logo abaixo do vetor. Ela tá do lado, fazendo com que exista aqui, mano, um torque gigante, uma torção desse punho. O seu cérebro, de forma inteligente, o que ele vai fazer? Tirar força do seu peitoral. Aí o que a pessoa faz? Ela vai pra pegada falsa. Olha como que na pegada falsa, a coluna agora, óssea, tá logo abaixo do vetor da barra. O que o cérebro entende? Opa, esse peso, ele tá bem apoiado nessa coluna. Então, mano, posso distribuir força pra esse peitoral aí que tá tudo certo. E aí eu vou te falar o que eu aprendi exatamente com o pessoal do powerlift. Vamos nessa! Você vai fazer essa pegada na barra, certo? Você vai fazer isso, ó. Você vai rodar a sua mão um pouco. Percebe que eu não consigo abraçar a barra completamente, principalmente aqui no mindinho, mas o meu polegar, ele abraça a barra. O meu indicador também. E isso faz com que a barra ela fique muito presa, muito segura. Olha como que o vetor de força, ele tá completamente em cima da coluna óssea. Isso me traz muita força. Meu cérebro entende que tá tudo certo, posso descarregar a força ali e eu tô envolvendo com o polegar. Enfiar o dedo no... E aí depois de fazer essa pegada, vem a contração de dorsal. E aí faz isso, ó. Olha o cotovelo. E aí eu crio espaço nessa articulação para que o movimento seja feito. Se eu simplesmente pegar assim e fazer, eu diminuo o espaço dessa articulação e faço com que o movimento ele vá machucando o meu ombro a cada repetição. E é exatamente o que a gente vê normalmente. Quando a gente não tá vendo a pessoa fazendo supino, ela faz assim ainda, ó. Caralho! Então, a decisão que eu tomei foi exatamente vir aqui no YouTube e no Instagram e tal, e tudo quanto é lugar, e falar pra você, mano, troque, faça o dumbbell press, faça o supino máquina, sei lá. Você vai ter mais benefícios a nível de exercício e você não vai correr esses riscos. E aí eu te pergunto, é melhor fazer um exercício que vai te trazer mais resultado e vai te deixar mais distante das lesões, ou fazer um exercício que, mano, não é o melhor dos mundos, não, velho. Ele é o mais estudado, o mais falado, o mais conhecido. E ainda correr riscos graves aí com essa articulação. E separei aqui, ó, execução perfeita do dumbbell press, que é um exercício supimpa para você colocar no lugar do supino. E aí você vai falar assim, caraca, Lala, eu te amo, velho, porque você abriu os meus olhos para parar de fazer esse supino e ainda me deu já um caminho para seguir. Então, o caminho é esse. Siga clicando nesse vídeo aqui.